colocar na frente, puxando o cavalo e falando que assim é que se faz com o homem cujo rei deseja honrar. Irmãos, então naquele momento, quando Ramã escuta o rei falar com ele, vai e faz com o judeu Mardoqueu. Irmãos, acredito eu que Ramã sentiu como se tivesse tomado um tapa tão forte na cara. O homem a qual ele tramava matar, ele agora era obrigado a andar com ele pela cidade, vestindo as vestes reais, andando no cavalo do rei, com a coroa do rei na cabeça e gritando para todos ouvir: assim faz o rei com o homem ao qual ele quer honrar. Irmãos, eu quero dizer para você: nosso Deus quer te honrar, o nosso Deus quer entregar a sua mão a vitória, mas para isso ele precisa de um pequeno negocinho com você: obediência. Nosso Deus não pede sacrifício nenhum, ele pede obediência, ele pede fidelidade, ele quer estar em primeiro lugar no seu coração. Ramã cresceu o olho, cresceu a ganância e falou: opa, ele vai abençoar a minha vida, e planejou tudo do jeito que ele queria. Mas nós vamos continuar vendo a palavra do Senhor. Depois de tudo, Mardoqueu voltou para onde, irmãos? Para a porta do rei, ou seja, ele voltou a fazer o seu serviço. Ramã correu, saiu disparada, com a cabeça tampada para sua casa de vergonha. Irmãos, eu acredito que aquele homem passou uma vergonha tão grande naquele dia. E se nós for observar, irmãos, ele se enfureceu ainda mais contra Mardoqueu. Ele planejou de todas as formas: agora eu tenho que acabar com a vida desse homem. Agora eu tenho que botar um ponto final na história desse homem, porque eu já passei vergonha demais. E se nós formos observar a história, irmãos, por que o rei buscou esse conselho, nós vamos entender o seguinte: Mardoqueu, quando ele estava sentado ali na porta do rei, ele escutou 2 soldados tramando contra a vida do rei. Irmãos, e quando ele escuta aquele plano daqueles soldados, ele vai e conta para o rei, conta para os príncipes, e ali eles descobrem que tinha 2 soldados querendo matar o rei. E ele lembra, Deus toca no coração dele, ele passa a noite inteira sem dormir. O rei passa a noite inteira sem dormir, ele começa a preocupar, ele pede os livros, ele pede as escrituras e fala assim: deixa eu ler um pouquinho, quem sabe assim o sono vem. E ali, na hora que ele lê, ele encontra a história de Mardoqueu, ele encontra que Mardoqueu salvou a vida dele. Aí ele pergunta para os seus servos: aquele homem foi recompensado? Irmãos, nem sempre a nossa recompensa vem na hora, não. Nem sempre a sua vitória vai chegar no momento que você quer, não. Naquele momento ali, irmãos, os servos do rei falaram assim: meu Senhor, nada aconteceu com aquele homem. Muitas das vezes nós estamos sofrendo tantas perseguições, muitas das vezes nós estamos chorando em nossa casa, fazendo o que Mateus 6 nos diz, para nós entrar na nossa casa, entrar para dentro do nosso quarto, trancar a porta e em segredo falar com o Pai. Irmãos, aquele rei então falou: eu tenho que fazer algo, eu não posso, como rei, eu não posso ficar em débito com ninguém. Mas se um homem, como rei, não pode ficar em débito com ninguém, imagina Deus. Imagina Deus, Ele pode ficar em débito conosco então, irmãos. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós falamos com o Pai: Pai, eu necessito de um socorro, eu preciso dessa noite de uma resposta do Senhor. Irmãos, nós permanecemos fiéis a Ele não vai ficar te devendo nada, Ele vai enviar a sua resposta, Ele vai enviar o seu socorro. Às vezes você pode até pensar que está demorando, você pode até iludir a sua mente, falar que Deus está tardando. Meus irmãos, o nosso Deus chega na hora certa. Tem um ditado no mundo que Deus tarda, mas não vale. O meu Deus chega na hora certa. O nosso Deus chega no momento certo. Sabe por quê, irmãos? Se nós formos preocupar em querer tudo no nosso tempo, nós não vamos dar valor. Nós vamos receber a bênção e guardar do lado e falar assim: alcancei meu objetivo. Mas quando nós buscamos com perseverança, quando nós insistimos, batemos, falamos e insistimos com Deus, e quando Ele abençoa, nós abraçamos com vontade aquela bênção, porque foi difícil alcançar. Mas a Esther continuou buscando no Senhor. E ali então, irmãos, quando Ramã acabou de voltar para sua casa, contou para sua esposa, contou para seus filhos, para seus amigos que estavam ali, eles começaram a tramar novamente um jeito de matar Mardoqueu. E naquele mesmo momento o rei manda os seus eunucos ir lá na casa de Ramã chamar ele, porque a rainha Esther tinha preparado um banquete perante o rei, perante Ramã, para que ela pudesse contar para Deus, para o rei, os planos de Ramã. E ali então, meus irmãos, quando o rei chama
Ramã, ele olha e pensa com ele mesmo: eu não posso negar esse chamado, eu não posso negar esse convite. Ele foi até o rei, e quando ele chegou lá, ele viu que estava também a rainha Esther com o banquete preparado. Quero eu acreditar que ele começou a sentir o seu coração confortado, mesmo depois de uma vergonha que eu passei. Me chamaram ainda para o banquete. Irmãos, nós vamos continuar observando a palavra do Senhor e falar que naquele momento a rainha Esther denuncia os planos de Ramã. Por que, irmãos? Nós vamos ver a palavra do Senhor. Esther também era judeu, ela era uma pessoa judia, ela era uma mulher judia, e ela conta para o rei: ó rei, aquele decreto lá que o Senhor assinou, que podia ir matar os judeus, que podia exterminar os judeus do seu reinado, eu também sou uma judia. O Senhor assinou o decreto para matar também a minha pessoa. E ali então, meus irmãos, acreditou que o rei ficou com o coração apertado, mas ele também deixou outro decreto, que os judeus podiam se defender. Irmãos, nós podemos nos defender das astutas ciladas do diabo. Como nós vamos nos defender, irmãos? Com o joelho dobrado, orando ao Senhor, jejuando, dando bom testemunho, porque muitas das vezes, irmãos, o nosso testemunho lá fora fala muito mais do que nossas ações. Irmão Rodrigo, você está falando demais. Eu provo para você, irmãos. Certa vez, pastor, eu fui pregar na igreja, minha esposa foi louvar. No dia seguinte nós fomos no supermercado, e quando eu chego lá, o preço da mercadoria estava errado, irmãos. Aí eu falei com a moça assim: moça, o preço está errado. Na hora ali, muitas das vezes a gente estressado, poderia falar algo que não agrada, ou algo que não devia. Ela pediu assim: vai lá e busca o papel do preço então. Eu fui lá e busquei o papelzinho do preço, já peguei. E ela virou para mim e falou assim: está certo. Corrigiu o erro. No momento que eu saí, depois minha esposa virou para mim e falou assim, ela virou para mim e falou assim: você estava na igreja da minha mãe ontem. Você estava louvando e seu marido pregando. Mas olha o segredo: o testemunho fala mais alto do que as nossas ações. Aleluia! Esther procurou chegar de jeito agradável aos pés do rei, um homem. Então, por que nós não podemos buscar um jeito especial de chegar aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Se a rainha procurou um jeito de banquetear para poder chegar até o rei, nós também podemos banquetear o nosso Deus com nossas orações. Nós podemos entregar ao nosso Deus o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração, porque assim o Senhor vai ouvir dos seus altos céus e vai trazer chuvas de bênção em nossas vidas. E ali então o rei deixou também que os judeus edificassem um decreto em favor dos judeus. E se nós formos continuar lendo a história, irmãos, a história vai nos narrar o seguinte: que naquela forca de 22 metros de altura, que Ramã planejava matar Mardoqueu, quem morreu enforcado ali, quem viu ali um corpo pendurado, foi o corpo de Ramã. Ou seja, irmãos, o nosso Deus deu a vitória para Mardoqueu contra um inimigo chamado Ramã. Eu quero te dizer nessa noite: a sua vitória vai chegar. A sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar. Eu não sei aonde você tem buscado, eu não sei para quem você tem buscado, mas eu quero dizer para você: se você buscar no lugar certo, que é na presença do Senhor, se você bater no lugar certo, que é na porta da casa de Deus, e falar com Deus, abrir o vosso coração, eu tenho plena certeza, irmãos, que o nosso Deus vai enviar um anjo para trazer a resposta para a sua vida. Muitas das vezes nós não queremos mais buscar do Senhor, porque nós falamos que nós não alcançamos mais o nosso milagre. Os dias de hoje, na correria que é, irmãos, nós acreditamos que nós não conseguimos mais alcançar os nossos milagres, mas eu quero dizer para você: se você permanecer fiel e obediente, o seu milagre vai chegar, a sua vitória vai chegar. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus ainda tem prazer em te abençoar. O nosso Deus ainda tem prazer em trazer a vitória. O nosso Deus ainda tem prazer em nos dar o melhor dessa terra. Mas nós precisamos também entregar para Ele o nosso melhor. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus. Eu só vim para pedir. Nós vamos primeiro agradecer. O segredo da vitória é agradecer, irmãos. O segredo de você alcançar a sua bênção é agradecer a Deus. Muitas das vezes nós não alcançamos mais os nossos milagres, porque nós esquecemos de chegar aqui e testificar do que Deus fez.
Muitas das vezes tem algum irmão parado do seu lado, necessitando ouvir um testemunho de vitória, para ele encher o coração de esperança e falar: minha vitória também vai chegar. E nós recebemos as nossas bênçãos e fechamos os nossos lábios. Nós esquecemos de abrir a nossa boca para testemunhar do que Deus faz. Irmãos, nós precisamos, nós temos a obrigação de testemunhar o que Deus faz em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes até nosso próprio testemunho nos fortalece. Nosso próprio testemunho nos dá mais ânimo para prosseguir. A Esther buscou agradar ao rei, para chegar até ele e confessar a ele os planos de Ramã. Vamos chegar até o nosso Deus, vamos contar para ele os nossos planos. Nós vamos contar para ele com fé, irmãos, e tendo a certeza que no momento certo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Ele vai entrar com providência, ele vai abrir as portas dos céus e vai derramar a sua bênção. O povo, os judeus, ali teve o direito de se defender. E se nós vamos continuar vendo a história, irmãos, nós vamos ver tantas perseguições que o nosso povo passou. O povo que se diz servos do Senhor, nossos irmãos que no antepassado sofreram tantas perseguições. Nós continuar vendo a palavra de Deus, nós vamos ver: Gideão era um homem que a sua família era a menor da sua tribo. Ele se considerava o menor dos seus irmãos. Mas quando o Senhor falou com ele, ele buscou confirmação do Senhor. Irmãos, se nós for observar, eu já falei isso uma vez na pregação, quando Gideão levantou com aqueles 300 soldados para a guerra, ele saiu em uma guerra contra 120 mil homens. Irmãos, como você consegue vencer uma batalha de 300 contra 120 mil? É praticamente impossível. Mas eu quero dizer para você: o meu Deus, o seu Deus, não conhece a palavra impossível. Tudo para o nosso Deus é possível quando tem o coração quebrantado. Tudo acontece conforme o Senhor quer quando tem o coração quebrantado e voltado para Deus. Eu quero dizer para você: você quer receber sua vitória? Entrega o seu caminho ao Senhor. Não, mas eu já entreguei o meu caminho ao Senhor. Entrega verdadeiramente. Deixa para Ele resolver. Quando você entregar na mão do Senhor: Deus, eu estou te entregando aqui o meu problema, resolve para mim. Irmãos, a hora que começar a resolver, não vai me dar aqui de volta. Irmãos, deixa na mão do Senhor. Muitas das vezes nós não conseguimos alcançar com êxito a nossa vitória, porque nós entregamos e duvidamos, ou então queremos pegar de volta. Mas quando você entregar para Deus, com certeza que Ele vai fazer o milagre, o milagre já aconteceu, você que não viu. A promessa do Senhor é o seguinte, irmãos: qual que é a promessa de Deus para nossas vidas nos dias de hoje? Nós teremos a vida e vida com abundância. Vida com abundância, irmãos, não, muitas das vezes o povo confunde, nós confundimos. Não é uma vida repleta de dinheiro, não. Não é uma vida cheia de bênçãos, de bens materiais, não. Vida com abundância é uma vida com Deus. Por que, irmãos, eu falo isso? Porque é o seguinte: se nós vamos observar, hoje começa a tal da Fenamília. Para você entrar lá, você tem que pagar o ingresso. Para nós entrar aqui é de graça. Para nós beber da água que vem do alto dos céus é de graça. Para você comer alguma coisa lá é pagado. Se você quiser beber algo lá é pagado. Se você tiver vontade, muitas das vezes, se você for abrir uma carteira de cigarro, você tem que pagar. Mas nós temos de graça o direito de adorar a Deus. Muitas das vezes, muitos vão lá adorar aqueles cantores, adorar homens, e nós temos o privilégio de adorar a Deus. E muitas das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelo dia que passamos. Os dias hoje passam de uma forma tão rápida, irmãos. Os dias estão tão acelerados assim no nosso entendimento, que o dia continua tendo 24 horas normal. Nós levantamos, esquecemos de agradecer a Deus a noite que passamos. Nós nos levantamos, saímos para o trabalho, esquecemos de agradecer a Deus o livramento que Ele nos deu até nós chegar no nosso local de trabalho. E muitas das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por ter nos dado a vida. Você quer uma vitória maior, irmãos, do que o dom da vida? Irmãos, só de nós imaginar quantos livramentos Deus nos deu, desde as 5:30 da manhã, que foi o horário que eu acordei, até o momento que eu cheguei aqui, e Ele continua me dando livramento até agora, era motivo para nós adorar a Deus só agradecendo. Era motivo para nós adorar a Deus somente dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor. E quero dizer para você, meu irmão, do mesmo jeito
que Deus usou o rei para conceder o direito dos judeus se defenderem, de Mardoqueu ter o direito de se proteger a sua vida. Deus também está te dando o direito hoje de você se defender, de você clamar a Deus. Muitas das vezes acontece em nossas vidas, de o nosso vizinho do lado achar ruim do nosso louvor. Muitas das vezes nós moramos de um lado de uma pessoa que não é evangélica, ou às vezes nós até no nosso meio familiar mesmo, tem nossos irmãos que talvez não são toda a família evangélica, vira e fala assim: passou da hora de você parar de cantar, passou da hora de você parar de pregar. Quer dizer para você, continue pregando, continue orando, porque enquanto você tiver fôlego de vida, o Senhor quer ouvir a sua oração, o Senhor quer ouvir o seu clamor. Irmãos, eu quero contar um testemunho rapidinho aqui, pastor. Eu ainda era solteiro, irmãos. Uma vez eu levantei de madrugada, dobrei o joelho e orei a Deus. Os irmãos aqui não conhecem, mas meu pai tem um bar lá na casa dele. E de frente à porta do meu quarto era a porta do banheiro. Meu pai levantou de madrugada, irmão, para usar o banheiro. Ele me viu ali dobrado de joelhos de madrugada orando ao Senhor. À noite eu vesti meu terno para ir para a igreja. A hora que eu despedi da minha mãe, que eu fui despedir do meu pai, ele falou assim: eu preferia ver meu filho morto do que dentro desse negão. Dentro do negão era o terno que eu estava usando, irmãos. Eu falei com meu pai: fica com Deus. Fui para o culto, adorei o Senhor. Voltei para minha casa, triste, coração doído com aquela palavra do meu pai. Eu prefiro te ver morto do que ir para a igreja. Irmãos, hoje, de tanto orar ao Senhor, meu pai ainda tem um bar, mas hoje ele fala: é melhor ver o meu filho na igreja do que fazendo coisa errada. Então, irmãos, se é melhor, se o meu pai, que não é evangélico, conseguiu reconhecer que é melhor nós estarmos na presença de Deus, imagina nós, que somos servos do Senhor. Nós temos que ter cada dia mais e mais o desejo de estar na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus quer ouvir da sua boca, o meu Deus quer ouvir da minha boca, o nosso Deus quer ouvir das nossas bocas o nosso clamor. Ah, irmão, mas ele já sabe o que eu quero, mas ele quer te ouvir pedir. Imagina, irmãos, comigo, se nossos pais, se os irmãos que é pai, que eu não sou, tem prazer em dar coisas boas para os seus filhos, imagina o nosso Deus. Se o nosso pai carnal, o nosso pai aqui na terra tem prazer em nos abençoar com uma coisa boa, imagina Deus. Imagina, irmãos, o nosso Deus tem muito mais prazer em nos abençoar, porque a palavra do nosso Deus fala: um filho que pede ao pai um pão, ele teria coragem de dar ele uma pedra? Ou que pede a ele um peixe, ele daria para ele uma serpente? Se o nosso pai carnal não tem coragem de fazer isso, imagina o nosso Deus. Muitas das vezes eu já vi gente falar assim: ah, mas eu não consigo ou não alcanço a minha vitória. Mas eu quero dizer para você, se o nosso Deus cuida das aves, dos passarinhos, se nós vemos a beleza de um lírio abrir, imagina o que Deus pode fazer por nós. Irmãos, nós não alcançamos a nossa bênção porque nós não pedimos do jeito certo. Muitas das vezes, irmãos, nós não alcançamos porque nós não sabemos pedir. Certa vez eu vi um irmão da nossa igreja orar a Deus e pedir a Deus um carro. Deus deu um carro para ele. Quando ele foi para o culto, o carro parou lá na porta da igreja e precisava dar tranco no carro para o carro pegar. Irmãos, ele falou assim: não, lá de fora tem meu motorzão, o irmão Rodrigo está lá para me ajudar a empurrar. Irmãos, se for preciso, nós ajudamos, mas vamos pedir a Deus coisas boas. Vamos pedir a Deus uma vitória maior do que nós merecemos. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Da outra vez nós viemos aqui, pastor, nós veio aqui, minha esposa estava, nós veio com um Corsinha 98. Nós usamos esse carro por 10 anos, irmãos. E minha esposa sempre falava: eu quero trocar de carro. Uma vez ela falou: eu quero trocar de carro. Deus nos abençoou primeiro com a nossa casa nova, o carrinho da garagem, Corsinha. Ela falava: eu quero trocar de carro. Eu olhava: gente, o carro está levando nós onde nós precisamos. O carrinho vai e vem onde nós precisamos, mas ela falava: eu quero trocar de carro. E ela, no dia que ela falou assim para mim: eu quero um Onix branco desse jeito. Irmãos, semana passada aconteceu o milagre do jeitinho que ela pediu. Foi quase 7 anos, pastor Edson. Ela falou: eu quero trocar de carro. Mas ela ainda não tinha falado para Deus o modelo que ela queria. Ela não tinha falado para Deus a cor que ela queria. Eu quero dizer para você, você quer sua casa nova, fala para Deus: Deus, eu quero a minha casa com
com 4 quartos, quero minha casa com tanta suíte, eu quero minha casa da cor tal, do jeitinho tal. Irmãos, nós podemos sonhar, por que não, irmãos? Vamos sonhar na presença de Deus, porque a nossa vitória vai chegar. Por que nós não podemos? Nós olhamos tantos ímpios lá fora prosperando, porque nós não podemos prosperar na presença do Senhor. Mas o nosso Deus quer ouvir da sua boca. A minha esposa teve fé, pastor Edson. Ela falou que era meu carrinho branco, Onix. Deus nos deu o carro do jeitinho que ela pediu. E o mais engraçado, irmãos, ela me contou esses dias. Ela virou e falou assim, irmão. Ela falou assim pro pai dela, ela era mocinha nova. Pai, o dia que eu crescer, eu vou comprar um carro e vou dar pro senhor. Sabe o que nós fez com o Corsinha? Nós devolvemos o meu sogro. Depois do acontecido, Deus fez ela lembrar a promessa que ela fez com o pai dela. E ela cumpriu a promessa. Irmãos, então se nós somos seres humanos, cumprimos a nossa promessa, imagina Deus na nossa vida. Imagina Deus. Você pode se lembrar, mas o Senhor me prometeu a minha vitória. Está demorando, está tardando. Quero te lembrar do homem, daquele homem ali do tanque de Betesda. Irmãos, 38 anos esperando o milagre. Toda vez que o anjo ia e tocava a água, alguém descia primeiro daquele paralítico e era curado. Mas 38 anos esperando o milagre. Ele não desistiu porque ele estava no lugar da bênção. Ele não conseguia ser abençoado, mas ele estava no lugar da bênção. Quer dizer para você, você quer vitória? Permaneça no lugar da bênção. Aquele homem, irmãos, aquele paralítico esperou 38 anos. Eu não tenho vergonha de falar não, eu tenho 40. Ele esperou quase o meu tempo de vida para alcançar o seu milagre. Ele persistiu, ele insistiu, ele tinha consigo, uma hora eu chego, uma hora eu sou o primeiro. Mas não precisou, irmãos, porque o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegou até ele e fez o milagre acontecer. Quero dizer para você, irmãos, quando você menos imaginar, o Senhor vai enviar o anjo com a sua resposta. O Senhor vai enviar o anjo com o seu milagre. O Senhor vai enviar o anjo com a sua vitória. Mas para isso você tem que insistir, persistir. Quem sabe você vai esperar ele. Brincadeira, irmãos. Quem sabe nós vamos esperar 38 anos. Misericórdia. Mas se precisar, irmãos, vamos exercer a nossa fé e esperar com paciência no Senhor. Sabe por quê? É melhor nós estarmos chorando na presença do Senhor. É melhor nós estarmos adorando na presença do Senhor. É melhor nós confiarmos dentro da casa do Senhor que a nossa milagre, a nossa vitória, a nossa bênção vai chegar, do que nós desistir, parar no meio do caminho e retroceder. Eu costumo dizer, pastor Edson, a cada dia nós estamos um dia mais perto da nossa bênção. E se nós desistir, querer voltar para trás, irmãos, quando nós resolvermos tentar buscar aquela bênção de novo, nós vamos